chamar ao palco a doutora Ariane e a doutora Flávia. Sejam muito bem-vindas. Bom dia a todas e todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite para falar um pouquinho sobre a reforma tributária, é um tema super recorrente, né, que a gente vem falando em vários momentos, em vários fóruns, então é um prazer estar aqui. Bom dia a todas e todos, também é uma satisfação muito grande apresentar aqui para vocês não só uma análise dos textos e apresentação de alguns impactos que nós entendemos relevantes para as fundações, mas também para contar um pouco de bastidores, né? Nós estamos acompanhando diretamente de Brasília os movimentos desde que essa reforma tributária foi apresentada em 2019. Nós estamos aí há 5 anos desse filme, né? Que é a reforma tributária, já passou por uma série de mudanças, já tivemos alguns ganhos muito importantes. Inclusive, mais recentemente, a gente discutiu semana passada, né, com a equipe do governo sobre a tributação dos fundos patrimoniais. E nós vamos contar um pouquinho para vocês dessas informações que a gente tem aqui para dividir. Bom, aqui está um pouquinho do enredo da reforma tributária. Quer falar? Posso falar? Bom, aqui, já comentamos aqui que essa reforma tributária, falar em reforma tributária, nós primeiro precisamos saber que reforma tributária que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma reforma tributária sobre o consumo, uma reforma tributária que tem como propósito combater algumas mazelas do nosso sistema, entre elas a complexidade tributária, e essa complexidade ela está materializada no excesso de normas. Então nós temos normas federais, normas estaduais e normas municipais. Hoje cada ente edita sua lei para cobrar seus tributos. E essas leis, elas precisam observar os parâmetros gerais. A ideia da reforma tributária é acabar com todas essas leis no âmbito federal, estadual e municipal e ter leis gerais que vão disciplinar de forma macro quais são as diretrizes que vão orientar estados, municípios e União a cobrarem seus tributos. Então, nós temos aqui uma eliminação dessa complexidade. No início, nós também objetivávamos eliminar 5 tributos e criar um só. Nós vamos eliminar 5 e vamos criar 4. E durante 8 anos nós vamos conviver com os 9. Então, também é questionável aqui a questão se de fato nós vamos ter uma simplificação do nosso sistema, né? Exatamente. É um ponto importante aqui para a gente colocar. E um terceiro aspecto que também vem com a reforma tributária, essa de 2019, é justamente a questão da justiça social e da utilização do regime tributário como uma ferramenta de concretização de políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Então é a primeira vez, né, que nós temos na nossa história constitucional a presença do meio ambiente como um objetivo a ser mirado pelo sistema tributário. E claro que aqui o terceiro setor, de uma forma geral, as organizações têm um papel muito relevante nesses propósitos que estão estabelecidos agora na Constituição Federal. E tudo isso se traduz em alguns processos legislativos, né, em relação a algumas proposições que já estão em curso. A primeira delas é a alteração constitucional. Essa alteração constitucional, ela já aconteceu. Então, nós já tivemos ano passado a edição da emenda constitucional 132. E agora nós estamos na fase da regulamentação no nível da lei complementar. Essa lei que vai estabelecer quais são as diretrizes que o imposto sobre bens e serviços ele vai precisar observar e a contribuição também sobre os bens e serviços ela vai precisar observar. Lembrando que ambos os tributos vão ter a mesma base de cálculo, mesmo fato gerador. A alíquota não vai ser a mesma, mas eles vão compor uma alíquota única, que vai ser provavelmente em torno de 28,5%. Também vão ter os mesmos sujeitos ativos e sujeitos passivos, né? Quem são os contribuintes, quem são os responsáveis. Também um outro problema que foi mirado aqui com a reforma tributária
era, em alguma medida, a limitação dos conceitos que, por exemplo, permitiam a tributação de serviços, né? Então, nós temos aqui a proposta de ampliar a base de cálculo. Não é à toa que o setor de serviços, que tem uma tributação um pouco menor do que a da indústria, está bastante eloquente nesse debate, porque vai sofrer uma tributação, em alguns casos, mais de 2 ou 3 vezes a carga tributária que hoje é suportada. E claro, né, só dizer, o impacto vai ser uma única vez, é o que o Bernard Api costuma rebater, né, como resposta. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Não necessariamente o mercado consegue absorver grandes impactos em termos de preço. E é nisso que nós estamos aqui lutando. Então, agora nós temos 2 projetos, então, que vão estabelecer essa regulamentação geral. O projeto de lei 68, que vai estabelecer essas regras gerais de IBS e CBS, e também vai estabelecer regras de transição, que são essas regras que vão vigorar durante os 8 anos, né, que é a fase de transição até 2033. E nós temos o projeto de lei complementar 108, que estabelece como é que vai funcionar o novo órgão que está sendo criado com a reforma, que é o Comitê Gestor. O Comitê Gestor ele vai reunir representantes dos estados e dos municípios para disciplinar a arrecadação tributária e também o contencioso tributário, o contencioso administrativo. Então, todas essas disputas, essas discussões que nós muitas vezes temos que endereçar no âmbito estadual e municipal, eles vão começar no âmbito estadual e municipal, mas eles vão desaguar no Comitê Gestor, que é um órgão que vai ficar em Brasília. O custo da instalação desse Comitê Gestor vai ficar no início a cargo da União e depois a União ela vai reaver esses custos. Esse projeto de lei complementar 68, ele já foi aprovado na Câmara e agora já está no Senado. Uma matéria de hoje, né, Flávia, já anuncia que as demandas são tantas para ajustar os textos que já foram recebidas 405 entidades diferentes, só no gabinete do relator, que é o senador Eduardo Braga. Né? Para que vocês vejam a mobilização que está acontecendo. Muita gente era um pouco cética em relação à reforma tributária, mas agora já entende e enxerga essa reforma como realmente algo que vai trazer uma mudança significativa e, portanto, enxergando nessa oportunidade do debate no Senado um momento para endereçar os seus pleitos e ajustar o texto. E, de outro lado, o projeto de lei complementar 108, que também trata, né, Flávia, do ITCMD, que é bastante relevante aqui, ele está ainda na Câmara, já teve aprovação daquilo que é consenso, e daquilo que não é consenso, eles vão votar numa segunda oportunidade, que ainda não tem data definida. Nós sabemos que agora os parlamentares todos estão muito envolvidos nas campanhas políticas nos municípios, então é um momento que nós não vamos ter avanço aqui, mas os assessores estão trabalhando diuturnamente, recebendo as demandas, e inclusive quem tiver, né, interesse em conhecer, até poder entender, para ver se tem espaço para poder endereçar algum tipo de demanda, é possível que nós façamos esse endereçamento, né? Nós ficamos, inclusive, à disposição para fazer isso. E, na sequência, virão os regulamentos. Regulamento do Comitê Gestor e regulamento da Receita Federal. Então, nós vamos ter, ano que vem, um regulamento que vai trazer todas essas diretrizes. Em paralelo, nós também, provavelmente, vamos ter uma nova legislação que vai alterar o contencioso, porque essa reforma ela acabou sendo feita sem conversar com quem lida com o contencioso. E o que vai acontecer, né? Do ponto de vista da lei, nós vamos ter uma simplificação. Vai ficar basicamente tudo no âmbito da lei complementar. Mas, na hora de aplicar essa lei complementar, vai continuar a competência do auditor municipal, do auditor estadual, quem está na ponta no dia a dia. Então, a legislação vai ser aplicada igualmente, como acontece hoje, mas numa perspectiva não mais da tributação da origem, mas uma tributação de destino. Então, o olhar que o auditor fiscal tinha com relação às operações era numa visão de quem mandava bens, prestava serviço. Agora ele vai ter que olhar numa outra ótica, de quem está recebendo tanto essa prestação de serviço, quanto também está recebendo os bens e mercadorias. Então, vai ser uma mudança completa. E, evidentemente, que essa mudança completa, ela vai trazer dúvidas, ela vai trazer
muitas autuações erradas, e nós vamos ter que lidar com isso durante muitos anos. Então aqui não é só uma questão de entender o que a lei estabelece, é de, em alguma medida, antever o que vai acontecer no dia a dia. Porque nós vamos ter uma mudança, que nós vamos conviver com regime antigo e regime novo por 8 anos. E ainda lidar com essa aprendizagem das autoridades administrativas durante, no mínimo, esses 8 anos, e depois também a gente vai ter essa fase de acomodação. Então, a expectativa é que nós tenhamos a aprovação no Senado esse ano. E o que está sendo feito para que seja aprovado de fato? Já havendo aqui, o que nós recebemos a informação, inclusive do Ministério da Fazenda, é que o Ministério está participando das discussões no Senado para que as mudanças, as que acontecerem, elas sejam já harmonizadas com a própria Câmara, para que seja aprovado o texto ainda esse ano. Para ano que vem a gente começar a organização também da parte administrativa, da parte do compliance propriamente dito, porque os sistemas vão precisar estarem adaptados a essa nova legislação. Então nós vamos precisar de um sistema novo para rodar IBS e CBS novo, e para também o sistema antigo, porque muita coisa ainda continua até 2032. Então nós temos muitas lições de casa a fazer, né? Por mais que, por exemplo, né, fundações, aqui vamos falar especificamente do setor de inovação, vai estar com a alíquota zero, mas as obrigações acessórias, elas vão ser novas. Então, por mais que a gente esteja falando aqui de imunidade, nós estaremos diante de obrigações acessórias que serão novas. Então, nós também vamos precisar estar atentos a tudo isso. Então, esse é o calendário que nós estamos prevendo, e aqui as informações gerais. Aqui um pouco a gente já comentou, você quer trazer, Fábio? Aqui é só, voltando naquilo que a Ariane falou, né? Que eram para ser criados 2 e foram criados 4. Então, o ICMS mais o ISS vão virar o IBS. O PIS e a COFINS vão virar a CBS. E a gente vai ter o IPI, que vai virar o imposto seletivo. Então é isso, gente. É essa reforma que a gente está falando. Voltando no ponto da Ariane, são os impostos que incidem sobre o consumo. Então, por isso que acaba sendo no âmbito municipal, estadual e federal, porque o ISS é no âmbito municipal, com o ICMS, no âmbito estadual, vão virar o IBS. O PIS e a COFINS, que já são federal, vão virar a CBS. E o IPI, que também é federal, vai virar um imposto seletivo, que vai continuar sendo federal. Então, é só um resumo aqui do que já foi falado. Acho que aqui também é importante colocar, Ari, só voltando, que a imunidade à CBS, eu não sei aqui quem tem SEBAS. Hoje em dia, né, a partir da reforma tributária, os requisitos que têm que ser cumpridos para quem for pedir o SEBAS, ele vai estar definido lá no parágrafo 7º do 195, mas ela vai ter que cumprir só aquilo que diz o 150. Então, a gente, hoje em dia, fica com uma base menor para o SEBAS. Então, como tem garantida a imunidade da CBS, hoje em dia, a partir da reforma tributária, o SEBAS ele vale só para as contribuições à Seguridade Social, ou seja, ao INSS e as contribuições a terceiros. Então, a base de cálculo do SEBAS diminui. Aqui das regras gerais, né? Então, vamos entender um pouquinho como é que vai ficar, como é que vai funcionar. Aqui, como a gente comentou no início, a ideia é que IBS e CBS tenham uma base mais ampla possível. Então, por exemplo, aquela discussão que nós temos, né? Se locação é serviço ou se não é serviço, isso vai acabar, né? Porque hoje, como é que está definido? O IBS e CBS vão incidir sobre bens, operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos sobre esses bens e serviços. E aí a legislação ela está propondo que serviço vai ser tudo que não for bem. Então tudo que tiver dinheiro envolvido
vai estar lá dentro da potencial base de cálculo de IBS-CBS. Né? Então, a ideia é justamente essa. E dentro dessa ideia, nós temos 2 capítulos. O capítulo com operações onerosas e o capítulo também com operações não onerosas. Então, quando nós nos deparamos com esse capítulo das operações não onerosas, um alerta já foi ligado, né, Flávia? Que a gente trabalhou, inclusive, nesse sentido, para falar, opa, como é que nós vamos ter a aplicação desse dispositivo na nossa realidade, né, nas organizações. E nós íamos, né, nós fomos até as autoridades que estavam elaborando esse projeto, parlamentares, e apresentamos a nossa preocupação. E a resposta que nós tivemos é de que a ideia não era tributar o setor, né, o nicho. Exatamente. Pode continuar. E aí falou, mas, bom, voltando na dinâmica, não adianta a ideia de quem pensou o texto ser uma, se essa ideia não está traduzida no texto, porque quem vai aplicar o texto são as autoridades municipais, são as autoridades estaduais, e se não tiver isso muito claro, nós vamos ter problema. Então, o que aconteceu? Houve uma alteração no texto. É justamente para que refletisse essa nossa preocupação. E essa nossa preocupação ela está em alguns outros lugares também. Então, o que acabou ficando aqui com relação a operações não onerosas tributadas, né? São aquelas operações que têm uma natureza ou uma possibilidade de ter uma certa simulação aqui. Então, por exemplo, questão de fornecimento de bens para uso e consumo pessoal, né? Quando a empresa adquire para os seus funcionários. Algumas dessas circunstâncias elas ficaram aqui submetidas à incidência dos 2 tributos, porque justamente a ideia é evitar que se utilize uma estrutura empresarial para não pagar determinados tributos. Então, a ideia que está por trás aqui é justamente essa, tá? Quando você tem a possibilidade de ter sim um conteúdo econômico, mas a estampa ela não apresentar esse conteúdo. Então, a ideia do projeto ela é ter realmente esse passo a mais. Mas a questão aqui das organizações, ela ficou ressalvada dentro desse capítulo e também ela foi refletida no próprio TCMD que nós vamos ver, tá? A questão das doações e o imposto sobre doações que também foi afastado dessas estruturas, tá? A questão da alíquota, né? Qual será a alíquota? Muito se fala, vocês certamente têm visto, acompanhado na imprensa, qual que vai ser essa alíquota de IBS-CBS? A alíquota atual, para dar conta da receita esperada, é de 28,5%. É uma alíquota muito alta e a justificativa para essa alíquota é a seguinte, muita gente está vindo aqui pedir redução de carga tributária, setor de serviço, serviço de educação, serviço de saúde, né? Não estamos falando das imunes, mas inclusive esse ponto das imunes é um ponto que aparece, não é? Vejam como é que funciona. Na nossa visão, imunidade é uma impossibilidade de exercício da competência constitucional que a União tem, que os estados têm, que os municípios têm. Então, o que se deixa de arrecadar com as imunes não deveria ser considerado receita tributável, porque há uma vedação constitucional. Então, isso deveria estar fora do bolo arrecadatório. Mas, para nossa surpresa, os cofres públicos, né, quem desenha o orçamento, não pensa dessa forma. Coloca o que se deixa de arrecadar com as imunes como um gasto tributário, como se fosse uma renúncia de receita. Mas não é uma renúncia, é um impedimento de se arrecadar aquela receita. Então, essa questão conceitual, ela vai fazer toda a diferença, inclusive na justificativa aqui. Tá? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento, porque nós vamos ter essa questão da receita estimada formando uma base lá atrás na questão da alíquota de referência. Então, a alíquota hoje é essa, é prevista, a gente não tem a ideia de que a alíquota vai ser, mas a projeção é de 28,5%. E com relação aqui aos contribuintes, nós temos uma série de questões aqui que também podem afetar, e aí é no caso a caso, né? Nós não podemos falar aqui de uma forma geral, mas no caso a caso, algumas novas possibilidades, até uma coisa que eu estava lendo recentemente, que a gente tem que estar atento também. Os responsáveis agora, como a ideia é tributar todo mundo e não deixar passar, não é nenhuma questão de simulação, planejamento tributário, além de estabelecer os contribuintes, né, que são aqueles que praticam as operações com bens e serviços,
mas alcançar terceiros. Então, nós temos um capítulo extenso de terceiros que vão passar a ser responsáveis por IBS e CBS. Então, um dos exemplos é o seguinte: se eu faço uma aquisição, né, de um bem, ou eu sou receptor aqui de algum serviço, eu tenho um papel também, de alguma medida, fiscalizar essa operação. Porque se eu compro um bem que ele não está acompanhado do documento fiscal idôneo, eu passo a ser responsável por aquele tributo também. Essa é a consequência que nós temos agora na nova legislação. De um lado, eles estão dizendo, nós vamos facilitar, todo mundo vai ter crédito, vai ser muito bom. Mas, de outro lado, nós vamos apertar aqui e colocar essa responsabilidade para mais atores dentro do cenário. Então, vejam que por mais que a entidade ela seja imune, pode ser que ela, se ela não estiver comprando de quem vende com nota fiscal regular, ela passe a ser corresponsável por aquele tributo daquela operação que ela foi receptora, ou daquele serviço, ou daquele bem. Então, é um ponto de alerta também para que vocês, segundo ponto de alerta, com relação à questão da documentação fiscal e de quem vocês vão comprar esses bens e essas mercadorias, além desses serviços. Esses são os conceitos gerais que a gente tem. Aqui é só falar um pouquinho de reduções de alíquotas, né? Alguns setores vão ter redução de alíquota, então, setor da saúde, da educação, vão ter uma redução de 60% das suas alíquotas. Na área da saúde também, todos os remédios que são listados pela Anvisa vão ter esse benefício. Isso foi uma evolução do primeiro texto para aquilo que foi aprovado. Antes a gente tinha medicamentos específicos e agora são todos. E 100% para órteses, próteses e alguns outros equipamentos médicos. Então a gente tem que prestar atenção que são vários os setores que têm benefícios tributários de redução de alíquota, então isso afeta quem compra, né? Porque tem a questão toda do crédito, como a Ariane bem colocou, todo mundo tem o direito de se creditar. A gente vai ver mais um pouquinho que as imunes não são bem assim, né? Mas isso vai impactar no momento do crédito, mas também você vai ter um outro benefício em relação a isso. Então a gente tem alguns setores que foram beneficiados e foi o que a Ari falou. Tem mais de 400 pleitos aí, muitos setores estão pleiteando ainda. Reduções de alíquotas, benefícios tributários, e por isso que a reforma ainda não conseguiu avançar plenamente, que provavelmente ela só vai agora avançar depois das eleições municipais. Então todos esses pleitos estão em suspenso e muitos outros semelhantes a esses. Dessa parte também, acho que dos 100%, né, da questão dos institutos. De institutos dos ICTs, que impactam bastante vocês, né? Tem várias fundações de apoio que são caracterizadas como ICTs. Bom, e aí aqui a gente tem uma questão, né, de impacto na cadeia de fornecimento, que é justamente esse ponto que a Flávia comentou. Você quer falar, Flávia, dessa questão? Então, aqui, gente, o que acontece? Todo mundo vai ter direito a crédito. Qual é a sistemática, né? Que vai ser? Qual a sistemática proposta? A sistemática proposta é que seja um imposto sobre valor agregado. Então, você só paga aquilo que você agregou, né? Então, eu comprei um produto de 100, vamos dizer que eu tenho 28,5 de alíquota, vai custar 128,5, eu credito 28,5. Quando eu vou vender o meu produto, eu vou vender por 150. Vai ficar difícil. Peraí, 150 eu não vou conseguir fazer essa conta. Vou vender por 200. Aí vai dar 77. 38 vezes 2, 76, 77. Então, quando eu debitar, eu só vou pagar a diferença, que é o débito menos o crédito, é o que eu vou pagar de imposto. Então, eu vou pagar só os 76, não, desculpa. 28,5, né? Gente, advogada, eu vou te falar, 25, 50, 57. Eu só vou pagar os 28,5, que é a diferença do débito com o crédito.
É isso que fica. Então, sempre a gente só vai pagar a diferença daquilo que eu debitei para o que eu creditei. O que vai acontecer com as imunes? As imunes não têm direito a debitar, porque elas não têm, elas são imunes ao IBS e à CBS, então elas não podem debitar. Consequentemente, elas vão ter que anular o crédito. Então, quando elas comprarem, elas compraram por 128,5, contando o valor da mercadoria mais o imposto, é isso que elas vão arcar no final do dia, porque elas não vão poder debitar. Depois de muita discussão a respeito disso, muitas organizações sem fins lucrativos que são imunes vieram com o pleito para o Senado no sentido de que tem que ser garantida a imunidade plena para essas organizações, para que elas não sofram um aumento de custo na sua cadeia, né? Porque no fim ela não debita e ela também não vai poder creditar, porque ela tem que anular o crédito. Então ela vai suportar o crédito inteiro no meio da cadeia. Então o pleito que se faz é que as organizações elas possam de alguma forma manter o crédito e obter o referente a esse crédito, já que elas não vão poder debitar a operação, de uma outra forma. Ou que elas tenham um cashback, ou que elas tenham esse recurso de alguma forma retornável para elas no futuro. Então, este é um pleito que vem sendo colocado, foi colocado por um grupo de organizações ligadas aí à Confederação das Santas Casas. Então, já teve um senador que aceitou este pleito. Acho que teve também... Tem algumas outras emendas também. Algumas outras emendas nesse sentido. A gente, particularmente, está atuando num grupo. Até a Ariane vai participar de uma reunião com a senadora Mara Gabrilli amanhã, exatamente para o mesmo pleito, para que a gente consiga o reconhecimento da imunidade plena para as instituições imunes. Caso contrário, elas vão arcar com o aumento dos seus custos por conta do IBS e CBS. E é interessante colocar, não é, que esse pleito ele é bem aderente não só ao que está na Constituição, mas ao papel das organizações, não é? Porque a ideia do governo em não permitir esse crédito é que ele equipara todo mundo que não paga tributo ao consumidor final. Então, ele está tratando a entidade imune como se ela fosse consumidora final daqueles bens que ela adquire ou daqueles serviços que ela toma. E, na verdade, entender dessa forma é não reconhecer o papel da entidade. Porque a entidade não está consumindo para ela está sendo um veículo para desempenhar um papel que o Estado não consegue exercer sozinho. Então, é uma visão equivocada do papel que a organização tem no cenário econômico. Ele está ao lado da economia para prestar aquele serviço ou para vender aquele bem que o Estado deveria fornecer gratuitamente, não consegue por suas limitações, quaisquer que sejam elas. E também existe uma outra questão, que é a própria Constituição Federal, ela já antevê que deveria ter sido tratado de forma diferente esse regime, esse grupo de atores aqui que atuam ao lado do Estado. Então aqui provavelmente nós vamos ter uma boa conversa, esperamos assim amanhã na senadora, para explicar justamente essa posição. Já houve uma audiência pública há 2 semanas sobre o tema e esse assunto ele foi reforçado. É bom lembrar que esse assunto especificamente, ainda na legislação atual, já foi discutido no Supremo, a questão do ICMS, quando você adquire mercadoria, se você pode ter o crédito do ICMS passível de retorno via ressarcimento. E o Supremo não deu ganho de causa a isso. Só que nós estamos num novo cenário agora. Então, o ICMS, por mais que ele tenha uma sistemática de créditos e débitos, ele não é um verdadeiro imposto sobre valor agregado. Então, quando a gente muda a sistemática constitucional e muda a natureza jurídica, a gente tem uma outra discussão e que pode ser levada novamente ao Supremo se isso não for, se esse pleito das organizações imunes não for acolhido. Exatamente.
Aqui é um pouco da história, né? De como é que era a redação e de como é que ficou, né? Aqui é só o que estava proposto para o que ficou no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, né? Só a diferença da proposta inicial para o dispositivo agora. Aqui são algumas emendas, né, Flávia, que a gente inclusive auxiliou na apresentação dessas emendas. E aí aqui um pouquinho da história lá da questão do artigo 14. Quer contar um pouquinho da... Aí você me complementa. Tá. Então, o que aconteceu quando foi apresentado, né, do momento da reforma constitucional para a apresentação do PLP 68? Veio no projeto de lei 68 alterações ao atual Código Tributário Nacional, especificamente o artigo 14, que é o artigo que disciplina a imunidade para as organizações que são imunes. Então, hoje, o artigo 14, ele fala que você tem que aplicar os recursos no território nacional, nas suas atividades fim, manter a escrituração contábil em ordem e não distribuir qualquer parcela do seu resultado a qualquer título, ou patrimônio a qualquer título. Então, essa foi o que foi proposto pelo PLP 68, a inclusão aí de vários temas, né, várias expressões para restringir essa imunidade garantida pelo artigo 14. Então, onde falava não distribuir qualquer parcela do patrimônio ou recurso a qualquer título, ele colocava bonificação e uma série de outras expressões que, por exemplo, uma organização imune não poderia dar mais bonificação para os seus funcionários. Isso poderia ser considerado uma violação do artigo 14 do CTN. Aplicar o recurso no território nacional, na sua atividade fim, aí ele vai e acrescenta mais algumas expressões. Aqui agora não estou conseguindo ver, mas tá ruim aqui, né? Mas eu não lembro direitinho o que fala. Da remuneração, né? Considerando também a questão da remuneração. Então, de novo, restringindo. Do objeto social. Né? A questão do objeto social. Não poderia fazer operações societárias, você teria que avisar e deixar previsto no Estatuto Social qualquer operação societária de fusão, cisão, transformação. A questão também auditorias, né? Das auditorias e das doações entre partes relacionadas. E aí, qual seria esse conceito de parte relacionada? A necessidade de auditoria para todas as organizações. Então, assim, imagina, se você tem uma pessoa no seu conselho que faz uma doação para a organização, isso é parte relacionada, você não pode receber, você tem que informar a auditoria e deixar nas suas demonstrações contábeis toda e qualquer relação com parte relacionada e publicar isso. E, por fim, a questão, de novo, das auditorias, a necessidade das auditorias. Aqui, gente, a notícia boa é que nada disso passou. Como ficou muito, muito, muito polêmico, o governo, no final, assim, na véspera, na madrugada da aprovação do PLP 68, tirou todas as alterações do artigo 14 do CTN, porque a verdade seja dita. Isso não diz respeito ao IBS-CBS, a gente está falando do benefício de imunidade tributária, e não da criação e regulamentação dos novos tributos que incidem sobre o consumo. Então, o governo tentou aproveitar e fazer aí o jabuti, né, entre aspas, mas não funcionou ainda bem. Foi, acho que assim, um movimento, olhando como a gente aqui que é advogada e atua no campo, foi a primeira vez que teve um movimento coordenado por vários setores das organizações sem fins lucrativos, educacionais, de saúde, de cultura, todo mundo, por mais que cultura tenha toda a discussão de imunidade ou não, assistenciais, todo mundo se uniu e fez um pleito muito forte em cima do governo. Então foram vários setores do campo das organizações sem fins lucrativos que conseguiu essa mudança. Então isso demonstra que se o setor for articulado e caminhar junto, a gente vai conseguir
buscar as mudanças necessárias que vão melhorar para o setor como um todo, e não olhar individualmente, redução da base de cálculo, né, no caso das organizações de saúde, só vai impactar para quem é saúde, não vai olhar o setor como um todo. Então, essa aqui foi uma mudança que foi muito bem-vinda e foi a articulação do setor como um todo e que demonstra a força do setor sem fins lucrativos para conseguir buscar aquilo que é importante e é necessário para a sua sobrevivência. Foi interessante também que não só, né, o setor, mas o setor conseguiu convencer o próprio Ministério Público, e o Ministério Público foi, na audiência pública, também defender o setor. Então, acho que esse também é um momento bastante novo, né, de ter o próprio Ministério Público advogando do lado, né, dizendo que as fundações realmente estavam certas em não querer essa mudança legislativa. Mas, por outro lado, né, foi um ganho importante, mas a gente não pode deixar, né, achar que a guerra está ganha em relação a esse ponto. Porque pode vir outro projeto de lei que traga, que renove essas questões aqui, e aí a gente precisa também voltar para o debate, né, que, na verdade, a gente sabe que ele vai acontecer, porque o discurso da Procuradoria da Fazenda foi muito no sentido de que hoje já é assim, né? A legislação, a Lei Complementar 187, em alguma medida já estabelece alguns desses critérios e que seria uma mera réplica daquilo que hoje já é vivenciado pelas organizações, o que não é verdade, né? Porque exatamente, porque a 187 só se aplica para quem tem SEBAS e o número de organizações que tem SEBAS é infinitamente menor do que o número das organizações que existem no Brasil. Então é um ponto bem importante aqui que a gente precisa destacar. Com relação aqui à importação, né, também tem um aspecto que é o seguinte: o IBS-CBS, ele incide sobre a importação. Então, quem importar bens e serviços dentro dessa cadeia econômica vai pagar IBS-CBS. Só que no campo da imunidade não ficou contemplada a importação por organizações. Então, isso significa que elas poderão pagar IBS-CBS na importação de bens e importação de serviço. Então, uma das sugestões paralelas que nós fizemos foi justamente que não haja essa cobrança de IBS-CBS na importação por entidades imunes. E aí, por conta da cadeia como um todo, né, já que a organização ela não vai pagar IBS-CBS na prestação de serviço, ela também não tem que pagar na importação. A gente levou, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao senador que está organizando, que está capitaneando isso, que é o senador Exalci, e ele formulou essa emenda sugerindo alteração aqui para contemplar as importações, porque seria uma nova batalha que hoje muitos têm, né? Cada importação que vai fazer, você tem que impetrar um mandado de segurança, você tem que ter uma discussão, isso onera demais a atividade como um todo e acaba inviabilizando a modernização das organizações. Então, esse também é um pleito que teve adesão. E esse é um pleito que impacta bastante as fundações de apoio e as ICTs também, porque são vocês que fazem as importações dos equipamentos normalmente. Então. Exatamente. E aí, aqui são os impactos específicos. Da redução de alíquotas para as ICTs, né? Então, a gente tem 2 artigos que falam sobre isso. Então, aqui, os institutos de tecnologia e inovação não vão ter IBS e CBS, porque eles vão ter uma redução de alíquota de até 100%, né? 100%. Aqui é o ITCMD. Quer comentar? Então, aqui, gente, o que é importante considerar? Na Constituição Federal, quando teve a reforma, o que ficou claro ali no 155? Que as instituições sem fins lucrativos, elas não vão sofrer incidência do ITCMD. Ou seja, está fora do campo da incidência tributária. Vamos dizer que o efeito aqui no PLP 108 seja basicamente o mesmo.
mas ele considera que as instituições sem fins lucrativos de utilidade pública, elas vão ser imunes ao ITCMD. Então, tem uma pequenina diferença entre a não incidência e a imunidade, e essa imunidade depois ela vai sofrer toda uma regulamentação. Quando eu tenho a não incidência, eu não preciso nem regulamentar, porque não incide, está completamente fora do campo da incidência tributária. Então, aqui, de novo, aquela alteração que a gente falou do artigo 14 do CTN, que não aconteceu ainda bem, é uma pressão que vem a acontecer. Porque se o governo colocar como regulamentação de que para ser imune ao ITCMD você tem que cumprir o 14 do CTN, para a gente vai impactar muito se vai ser um artigo 14 do CTN como ele está hoje, ou um artigo 14 do CTN turbinado, entre aspas, aí, de maneira negativa para as organizações. Então, por todos os lados, esse é um pleito que a gente tem que acompanhar e tem que olhar. Como a Ari falou no começo, o PLP 108 ainda não acabou de passar nem na Câmara, né? Então, a tendência é que ele aconteça. Você acha que regulamenta ainda esse ano, Ari? Eu acho que sim. Eu acho que vai ter uma aprovação no Senado. Se tudo der certo, a Câmara já vai estar engajada para isso. Há tudo para que sim. Se o governo quiser, né? 90, ainda vão ter negociações, mas a inclinação é que sim. Então, esses são os pontos do ITCMD. Então, aqui é só voltando um pouco o ponto do SEBAS, né? Para demonstrar para vocês o que ficou no texto mesmo. Então, hoje, o SEBAS, quem buscar a renovação do SEBAS, vai ter que demonstrar, ele vai ser aplicável simplesmente a cota patronal e as contribuições para terceiros. O PIS e a COFINS, eles estão fora do SEBAS desde a reforma constitucional. Então, isso é super importante, porque hoje, né, hoje não, até a reforma constitucional, quando a gente olhava o SEBAS, as organizações tinham SEBAS para não pagar o mesmo PIS 1% sob folha, a COFINS, a cota patronal e terceiros. Com o reconhecimento da imunidade da CBS, eu tiro a CBS da base do SEBAS e fico só a cota patronal e terceiros. Isso pode impactar para muita gente, porque hoje tem organizações que têm receitas que são impactadas em função da COFINS, mas que acabam não tendo muitos funcionários. Então, é uma análise. Se precisa cumprir até a Lei Complementar 187, continuar cumprindo, se o impacto do SEBAS eventualmente vai ser muito reduzido. Então, isso pode mudar a estratégia da organização daqui para frente. Então, é alguma coisa para se pensar. E só comentando, né, sobre os SEBAS, a gente ainda vai ter uma camada de discussão sobre a Lei Complementar 187 no próprio Supremo, porque há uma ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a Lei Complementar 187. Então também é importante, né? Não sei se a gente espera muita coisa agora nesse momento, mas é um ponto a ser considerado também. E aí aqui a gente elenca, né, quais são os principais pontos de atenção, que a gente já foi comentando, mas aqui acho que é só uma questão, né, de a imunidade, ela vai se aplicar, né, especificamente a esses bens e serviços, mas não na questão do crédito, né, esse ponto já foi colocado. A questão também da imunidade constitucional, da questão das importações, isso tudo precisa, a gente está destacando porque são pontos que vocês, né, que estão no dia a dia das organizações precisam considerar no fluxo. A questão aqui das reduções das alíquotas, especificamente, né, com relação aqui aos fundos patrimoniais, quer comentar, Flávia, dos fundos? Então, acho que em relação aos fundos patrimoniais, até remetendo aí a palestra que vocês tiveram anteriormente, em relação às OGFPs, né, e os fundos patrimoniais, tem uma ausência de previsão de que eles não são contribuintes de BS e CBS. Então, isso também, da mesma forma que a importação, isso
é uma questão que aquilo que não está claro pode vir a ser tributado. Então, esse é um pleito que os fundos patrimoniais, né, os fundos patrimoniais que são pela Lei 13.800, tá? Isso é super importante colocar para vocês. Os outros que não são, essa regra para a gente não impacta. Mas aqueles fundos que foram constituídos pela 13.800, esse é um pleito que precisa ser garantido. Precisa estar previsto que eles não são contribuintes de IBS e CBS. Então, esse é um pleito que foi feito recentemente também em nome das organizações gestoras por um grupo de entidades. E outra coisa que tem que acompanhar é o ITCMD, em função de todas as doações recebidas, e a questão do artigo 14 do Código Tributário Nacional, a gente coloca aqui como algo importante de vocês acompanharem. E aí aqui a gente comentou no início, né, a longa transição. Essa transição, mais uma vez, ela vai implicar na existência do regime atual até 2032, dezembro de 2032, numa camada menor, em termos até de obrigações acessórias. Esse é até um ponto que não está muito claro ainda, né? Como é que se nós vamos ter uma harmonização para que as organizações não tenham que cumprir obrigações antigas e obrigações novas, né? Se a gente poderia ter um regulamento único, isso vai vir ainda, mas por enquanto vai ter que ter dois mesmo, tá? Então aqui é 2026, a gente entra com uma fase de teste. E como é que vai funcionar essa fase de teste? Quem cumprir as obrigações acessórias vai ter que só apurar o potencial de arrecadação que IBS e CBS terá, para que o governo saiba a informação e possa calibrar a alíquota para 2027. 2027 já entra CBS numa alíquota cheia, que ela está prevista para 12,5%. E aí, 2028, entra a transição de IBS, que é a parte do imposto que vai substituir ISS e ICMS. E aí nós vamos ter 5 anos de transição de IBS-CBS, de IBS especificamente, e a cada ano você vai ter aumento de 20% escalonamento da alíquota. Isso tudo vai ser medido ano a ano. Então aqui nós costumamos falar que vai ser um voo sem um plano necessariamente feito, né, para dimensionar isso, porque ele vai ser feito, o impacto vai ser feito de maneira pragmática. Cada ano a gente vai vendo como é que a coisa vai funcionando para eu calibrar a alíquota do ano seguinte. Isso tudo para garantir, de um lado, né, essa foi a estratégia, para garantir que o apoio dos estados e municípios, que eles vão continuar com a mesma arrecadação deles. Então isso tudo aqui está previsto nesse universo. E aí, 2033, a gente já vai ter a vigência do modelo atual. Então, para ficar bom, vai piorar bastante durante 8 anos, e aí depois a expectativa é de que fique bom. Vai ficar um pouquinho caótico, gente, mas depois melhora. Esse é a expectativa, né, Ari? Então, essas são as nossas considerações, e a gente fica à disposição de vocês aí para dúvidas. Muito obrigado, viu, pela participação, vocês duas, doutoras Ariane e Flávia. Alguém tem alguma pergunta para ela, gente? Leonardo da FUSP, tudo bem, Flávia? Bem? Só tirar uma dúvida, eu estou tentando me acostumar ainda com essas novidades da legislação, só para eu entender de uma forma mais específica. A imunidade das fundações hoje, com essa reforma, o CBS nós estaríamos imunes, é isso? Isso. Tá. CBS e IBS. IBS. Então, nas aquisições de bens, hoje nós pagamos ICMS nas aquisições. Então, essa reforma traria um benefício nessa compra de bens? Não? Na venda. Na verdade, quando você não vai ter o benefício na entrada. Tá. Você não vai nem poder acreditar, porque você é imune. Então a gente vai ser como consumidor final. Exatamente, okay. Exatamente. E na segunda, é muito comum nós comprarmos os bens e doarmos a ICT apoiada. Tá. Nessa perna de doação, essa segunda fase, teria algum tributo? Porque hoje, tecnicamente, não tem TCMD, porém há uma circulação de mercadoria que, teoricamente, incide ICMS. Com essa nova reforma, essa
doação teria alguma tributação? Então, não, mas aí você também não pode debitar. Esse é o ponto. Por isso que a gente fala que seu custo aumentou. Porque você não vai poder acreditar, porque você é parado a um consumidor final, ainda que você dê uma saída, você não vai poder debitar, porque você é imune ao IBS e CBS. E aí, por força do PLP 108 e do que diz a Constituição, e do PLP 108, não vai incidir ITCMD. Então, você não vai ter tributação nenhuma aqui. Você assumiu todo o custo, na verdade. Então a gente vai aumentar o nosso custo. Vai. E é isso que a gente falou, que o pleito que vem sendo feito pelas organizações imunes é exatamente pedir para que as organizações possam ao menos fazer o crédito e recuperar esse crédito posteriormente. Ótimo, obrigado então, Leonardo, pela participação. Mais uma pergunta aqui, ó, por favor. Bom dia, meu nome é Ana Flávia, Sim. da FEALC de Piracicaba. É? Bom, tá bom. Obrigada pela palestra, acho que foi bem clara. A minha dúvida é em relação ao PIS, porque a gente hoje recolhe o PIS sobre a folha. E como que isso vai ficar? Tem alguma previsão? Não tem, né? Porque a gente tem o reconhecimento da imunidade para os impostos federais, estamos pleiteando para PIS e COFINS, mas optamos por fazer o recolhimento do percentual do PIS sobre a folha. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Obrigada. Vai ficar imune, tá? Mas esse PIS folha vai acabar. A questão é que você vai ficar imune porque a tributação não vai ser mais sobre a suposta receita. Então você vai só pagar naquilo que você vende e como você é imune, isso está fora do recolhimento de tributo, tá? Mais alguma pergunta para a gente fechar? Ah lá, mais uma lá no final, lá no fundo, perdão, só para a gente encerrar aqui a nossa rodada de perguntas. Bom dia, eu sou Débora, da Fundação de Apoio PP de São Paulo. A minha dúvida é sobre a importação, que vocês comentaram que não haveria mais a isenção. Mas como funciona para fundações como a nossa, que tem um credenciamento no CNPq? Ainda assim a gente perde essa isenção via CNPq? Se não tiver regra específica, vai perder. Esse regime específico tem que dar uma olhada na fundamentação legal, mas aqui o que está sendo passado é assim, é a nova legislação. A regra geral é a incidência. Ou seja, essa reforma ela não está prevendo, não fala nada sobre o CNPq, é isso? Não fala nada. Aliás, ela não fala nada sobre benefícios de isenção, né? Esse é o ponto. Ela revoga, inclusive é um dos pontos iniciais é que a ideia é acabar com todos os benefícios fiscais. Só fica aquilo que é constitucional. Se não está na Constituição, vai ser revogado. Então, nesse ponto, vale a gente aguardar todas essas aprovações, essas leis, para a gente pensar num plano mais abrangente de pedido de imunidade ou isenção. Isso. De imunidade.